101 provas de que a Terra não é um globo. 1. O aeronauta pode ver por si mesmo que a Terra é um plano. A aparência que lhe é apresentada mesmo na mais alta elevação que ele já atingiu é de uma superfície côncava. Isso sendo exatamente o que há de se esperar de uma superfície que é verdadeiramente nivelada, já que é da natureza de superfícies niveladas aparentarem elevar-se a um nível com o olho do observador. Isso é demonstração ocular e uma prova de que a Terra não é um globo. 2. Sempre que experimentos foram feitos na superfície de água parada, a superfície foi invariavelmente constatada como sendo nivelada. Se a Terra fosse um globo, a superfície de toda a água parada seria convexa. Essa é uma prova experimental de que a Terra não é um globo. 3. As operações de topógrafos na construção de ferrovias, túneis ou canais são conduzidas sem que se faça a menor concessão para a curvatura, embora seja ensinado que essa assim chamada concessão é absolutamente necessária. Essa é uma prova incisiva de que a Terra não é um globo. 4. Há rios que fluem por centenas de milhas rumo ao nível do mar sem decaírem mais que alguns pés. Notavelmente, o Nilo, que em 1000 milhas decai só um pé. Uma vastidão nivelada desta extensão é totalmente incompatível com a ideia da convexidade da Terra. É, portanto, uma prova razoável de que a Terra não é um globo. 5. As luzes que são exibidas em torres de farol são vistas por navegantes a distâncias nas quais, de acordo com a escala da suposta curvatura dada por astrônomos, elas deveriam estar, em alguns casos, muitas centenas de pés abaixo da linha de visão. Por exemplo, o farol do Cabo de Hatteras é visto de uma distância tal, 40 milhas, que, de acordo com a teoria, ele deveria estar 900 pés mais alto que o nível do mar, a partir de onde ele efetivamente está, para que pudesse ser visível. Essa é uma prova conclusiva de que não há curvatura na superfície do mar, o nível do mar. Ridículo seja, embora estar sobre a obrigação de prová-lo, mas é, não obstante, uma prova conclusiva de que a Terra não é um globo. 6. Se ficarmos de pé nas areias do litoral e assistirmos ao navio aproximar-se de nós, hemos de constatar que ele irá aparentemente elevar-se ao ponto de sua própria altura, nada mais. Se ficarmos de pé sobre uma proeminência, a mesma lei opera ainda, e se trata só da lei da perspectiva, que faz objetos, ao se aproximarem de nós, aparentarem aumentar de tamanho até que possamos vê-los perto de nós, do tamanho que são de fato. Não haver outra elevação além da aqui falada é evidente a partir do fato de que não importa quão alto ascendamos acima do nível do mar, o horizonte se eleva mais e ainda mais enquanto nos elevamos, de modo que está sempre num nível com o olho, embora esteja a 200 milhas de distância, como visto pelo Sr. J. Glaser, da Inglaterra, a partir do balão do Sr. Coxwell. De modo que se pode imaginar um navio a 5 milhas de distância, subindo a imaginária curva para baixo da superfície da Terra. Mas se meramente ascendermos uma colina como a Federal Hill em Baltimore, é possível vermos uma distância de 25 milhas no nível com o olho, isto é, 20 milhas de distâncias nivelada para além do navio que, presumidamente, imaginamos que estivesse contornando a curva e subindo. Essa é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 7. Se fizermos uma viagem à Baía de Chesapeake durante o dia, é possível vermos por nós mesmos a completa falácia da ideia de que quando uma embarcação se afigura com o casco abaixo, como se diz,
é porque o casco está atrás da água, pois embarcações têm sido vistas e podem, a miúde, ser vistas de novo, apresentando a aparência referida e distantes, muito distantes, daquelas embarcações, e no mesmo momento a linha nivelada da costa com seu acompanhamento complementar de árvores altas, erguendo-se ao alto, em perspectiva acima dos mastros dos navios, com o casco abaixo. Já que então a ideia não defende seu terreno quando os fatos se levantam contra ela, e se trata de uma peça da teoria popular. A teoria não passa de um negócio desprezível e podemos facilmente exprimir dela uma prova de que a Terra não é um globo. 8. Se a Terra fosse um globo, um pequeno modelo de globo seria a melhor, porque a mais fiel das coisas para o navegante levar consigo ao mar. Mas de tal coisa não se sabe, tendo tal brinquedo como guia. O marinheiro, de certo, naufragaria seu navio. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 9. Já que marinheiros levam consigo cartas geográficas feitas como se o mar fosse uma superfície plana, embora essas cartas possam errar quanto à verdadeira forma dessa superfície plana, tomada como um todo, fica claro como eles acham que atendem a seu propósito de modo tolerável. E somente de modo tolerável, pois muitos navios naufragam devido ao erro de que estamos falando. Que a superfície do mar é tal como é, tomada, quer o capitão do navio suponha que a Terra seja um globo ou qualquer outra coisa. Portanto, então, traçamos do sistema comum de navegação plana uma prova prática de que a Terra não é um globo. 10. Que a bússola do marinheiro aponta norte e sul ao mesmo tempo é um fato tão indiscutível quanto 2 e 2 são 4, mas que isso seria impossível se o objeto fosse colocado num globo com norte e sul no centro de hemisférios opostos. Trata-se de um fato que não figura nos livros escolares, embora visto muito facilmente e não requer nenhuma linha de raciocínio longa para produzir a partir dele uma prova pontiaguda de que a Terra não é um globo. 11. Como a bússola de marinheiro aponta norte e sul a um só tempo, e como o norte ao qual ela é atraída é aquela parte da Terra situada onde a estrela do norte está em zênite, sucede que não há nenhum ponto ou polo sul, mas que sendo norte o centro, uma vasta circunferência deve ser o sul em toda a sua extensão. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 12. Assim como vimos que não há realmente um ponto ou polo sul, mas uma infinidade de pontos formando juntos uma vasta circunferência, a fronteira do mundo, conhecido com suas muralhas de icebergs, que anunciam desafio ao curso do homem em direção sul. De mesmo modo, não pode haver pontos leste ou oeste, tal como não há nenhum ontem e nenhum amanhã. De fato, como há um ponto que é fixo, o norte, é impossível que qualquer outro ponto seja igualmente fixo. Leste e oeste são, portanto, meramente direções a ângulos retos de uma linha norte-sul, e como o ponto sul da bússola roda para todas as partes da fronteira circular, enquanto ela pode ser levada ao redor do norte central. Do mesmo modo, as direções leste e oeste, cruzando essa linha continuada, formam um círculo a qualquer latitude. Uma circunnavegação a oeste, portanto, é ir ao redor com a estrela norte continuamente à direita, e uma circunnavegação a leste é realizada somente quando a condição inversa das coisas é mantida, a estrela norte estando à esquerda enquanto a jornada é cumprida. Esses fatos, tomados em conjunto, formam uma bela prova de que a Terra não é um globo. 13. Como a bússola de marinheiro aponta norte e sul a um só tempo,
e o meridiano é uma linha norte-sul, sucede que os meridianos não podem ser, senão, linhas retas. Mas, já que todos os meridianos num globo são semicírculos, é uma prova incontestável de que a Terra não é um globo. 14. Paralelos de latitude são, de todas as linhas imaginárias na superfície da Terra, somente círculos que aumentam progressivamente do centro boreal à circunferência austral. O percurso do marinheiro na direção de qualquer um desses círculos concêntricos é a sua longitude, cujos graus aumentam a tal ponto além do Equador, indo em direção sul, que centenas de embarcações naufragaram por causa da ideia falsa criada pela inverdade das cartas geográficas, juntamente com a teoria globular, levando o marujo a ficar continuamente fora de seus cálculos. Com o mapa da Terra em sua verdadeira forma, toda dificuldade é eliminada e navios podem ser conduzidos em qualquer lugar com perfeita segurança. Essa, então, é uma prova prática muito importante de que a Terra não é um globo. 15. A ideia de que, ao invés de navegarem horizontalmente ao redor da Terra, navios são guiados num lado do globo, depois na parte inferior, e são trazidos de volta no outro lado para voltarem à casa de novo, é exceto como um mero sonho, impossível e absurda. E, já que não há impossibilidades nem absurdidades na simples matéria da circunnavegação, isso levanta sem controvérsia uma prova de que a Terra não é um globo. 16. Se a Terra fosse um globo, a distância ao redor de uma superfície A, digamos 45 graus de latitude sul, não poderia ser de modo algum maior do que ela, e na mesma latitude norte, mas já que ela é constatada por navegantes como sendo 2 vezes maior, para dizer o mínimo disso, ou o dobro da distância, que deveria ser de acordo com a teoria globular, é uma prova de que a Terra não é um globo. 17. Seres humanos requerem uma superfície sobre a qual possam viver e que em seu caráter genérico há de ser nivelada, e já que o Criador onisciente deveria estar perfeitamente familiarizado com os requerimentos de suas criaturas, sucede que, sendo um Criador infinitamente sábio, ele reuniu-os meticulosamente. Essa é uma prova teológica de que a Terra não é um globo. 18. As melhores posses do homem são seus sentidos, e quando ele usa todos eles, ele não será enganado em seu exame da natureza. Somente quando alguma faculdade ou outra é negligenciada ou abusada é que ele é iludido. Todo homem, em total comando de seus sentidos, sabe que uma superfície nivelada é uma superfície plana ou horizontal. Mas astrônomos nos dizem que o verdadeiro nível é a superfície curva de um globo. Eles sabem que o homem requer uma superfície plana sobre a qual possa viver. Então, dão-lhe uma em nome a qual não o é em fato. Já que isso é o melhor que astrônomos podem fazer pelos seus semelhantes, com sua ciência teorética, enganá-los, está claro que as coisas não são como eles dizem que são. E, em suma, é uma prova de que a Terra não é um globo. 19. Todo homem dotado de seus sentidos procede do modo mais razoável quando trabalha para fazer uma coisa. Ora, astrônomos, um atrás do outro, seguindo um líder, enquanto nos dizem que a Terra é um globo, estão cortando a metade superior desse supositício globo em seus livros e, desse modo, formando a superfície nivelada sobre qual eles descrevem que o homem vive e se move. Ora, se a Terra fosse realmente um globo, esse seria o modo menos razoável e mais suicida de intentar mostrá-lo. De modo que, a não ser que astrônomos teoréticos tenham todos juntos perdido os sentidos, isso é claramente uma prova de que a Terra não é um globo. 20.
O senso comum do homem lhe diz, se nada mais lhe dissesse, que há um alto e um baixo na natureza, mesmo quanto aos céus e à terra, mas a teoria dos astrônomos modernos necessita da conclusão de que não haja. Portanto, a teoria dos astrônomos é oposta ao senso comum. Sim, há inspiração. E essa é uma prova do senso comum de que a Terra não é um globo. 21. A experiência do homem lhe diz que ele não é estruturado como as moscas que podem viver e se mover no teto de um quarto com tanta segurança quanto no chão. E já que a teoria moderna de uma Terra planetária necessita de uma multidão de teorias para acompanhá-la, e uma delas é a de que homens estão realmente confinados à Terra por uma força que ata-os a ela, como agulhas ao redor de uma pedra ímã esférica, uma teoria perfeitamente ultrajante e oposta a toda a experiência humana. Sucede que, a não ser que possamos passar por cima de senso comum e ignorar os ensinamentos da experiência, temos uma prova evidente de que a Terra não é um globo. 22. A verdade de Deus jamais, não, jamais, requer que uma falsidade a auxilie. O Sr. Proctor, em suas lições, diz: homens têm sido capazes de contornar e contornar a Terra em várias direções. Ora, nesse caso, a palavra várias implicará mais de duas inquestionavelmente, enquanto é totalmente impossível circunnavegar a Terra de nenhum outro modo senão a oeste ou a leste. E o fato é perfeitamente consistente e claro em sua relação com a Terra como um plano. Agora, já que astrônomos não seriam tão tolos a ponto de prejudicar uma boa causa por informação errônea, é uma evidência presuntiva de que sua causa é uma má causa, e uma prova de que a Terra não é um globo. 23. Se obras astronômicas forem pesquisadas de ponta a ponta, não será encontrado um único caso de uma declaração audaz, viril e sem excitação a respeito de uma prova da rotundidade da Terra. Proctor fala de provas que servem para mostrar que a Terra não é plana e diz que o homem encontra razão para pensar que a Terra não é plana, e fala de certas matérias sendo explicadas ao se supor que a Terra é um globo, e diz que pessoas têm se assegurado de que é um globo. Mas ele diz também que há uma das mais completas provas de que a Terra é um globo, tal como se qualquer coisa no mundo pudesse ser desejada menos uma prova. Uma prova que prova e ajusta toda a questão. Isso, contudo, nem todo o dinheiro do Tesouro dos Estados Unidos compraria, e a não ser que todos os astrônomos sejam tão ricos que não queiram o montante. É uma prova esterlina de que a Terra não é um globo. 24. Quando um homem fala de uma das mais completas coisas entre várias outras coisas que afirmam ser o que essa coisa é, fica evidente que elas devem carecer de algo que a das mais completas possui. E quando se sabe que a coisa das mais completas é um fracasso total, fica claro que as outras, cada uma delas, não tem qualquer valor. A mais completa prova de que a Terra é um globo, de Proctor, repousa sobre o que ele chama o fato de que distâncias de lugar a lugar concordam com cálculos. Mas já que a distância ao redor da Terra a 45 graus a sul do Equador e o dobro da distância que ela seria num globo, sucede que aquilo que o maior astrônomo da época chama de um fato. Não é um fato que sua das mais completas provas é um dos mais completos fracassos, e que ele também poderia haver-nos dito de uma vez que ele tem prova alguma a nos dar. Ora, já que se a Terra fosse um globo, haveria necessariamente pilhas de provas disso a toda a nossa volta. Sucede que, quando astrônomos, com toda a sua engenhosidade, são totalmente incapazes de apontar uma
para não dizer escolher uma, que eles nos dão uma prova de que a Terra não é um globo. 25. Os planos dos topógrafos em relação à preparação do primeiro cabo telegráfico do Atlântico mostram que em 1665 milhas de Valentia, Irlanda, até St. John's, a Terra Nova, a superfície do Oceano Atlântico é uma superfície nivelada e não o nível dos astrônomos. Os desenhos oficiais publicados à época são uma evidência firme do fato e formam uma prova prática de que a Terra não é um globo. 26. Se a Terra fosse um globo, ela iria, tomando valentia como sendo o lugar de partida, curvar para baixo nas 1665 milhas do Atlântico até Terra Nova, de acordo com as tabelas dos próprios astrônomos. Mais de 300 milhas, mas como a superfície do Atlântico não faz isso, o fato de seu nivelamento sendo claramente demonstrado por topógrafos de cabos telegráficos, sucede que temos uma grande prova de que a Terra não é um globo. 27. Astrônomos, em sua consideração da suposta curvatura da Terra, têm cuidadosamente evitado tomar o ponto de vista da questão que, se qualquer coisa fosse necessária para fazê-lo, mostraria sua completa absurdidade. Trata-se disto, se no lugar de tomarmos nosso ponto ideal de partida, como estando em Valentia, considerarmos-nos em St. John's, as 1665 milhas de água entre nós e Valentia iriam curvetear para baixo, tanto quanto no outro caso. Ora, já que a direção na qual se diz que a Terra curveteia é intercambiável, dependendo com o efeito da posição ocupada por um homem sobre sua superfície, a coisa é totalmente absurda. E sucede que a teoria é um ultraje e que a Terra não curveteia de todo. Uma prova evidente de que a Terra não é um globo. 28. Astrônomos estão habituados a considerar dois pontos na superfície da Terra sem aparentemente nenhum limite quanto à distância que se estende entre eles, como que estando num nível e a seção mediana, embora seja um oceano, como uma vasta colina d'água. O Oceano Atlântico, ao se tomar esse ponto de vista, formaria uma colina d'água de mais de 100 milhas de altura. A ideia é simplesmente monstruosa e poderia somente ser acolhida por cientistas cujo negócio é feito de materiais da mesma descrição. E isso certamente não requer nenhum argumento para se deduzir, a partir de uma ciência como essa, uma prova satisfatória de que a Terra não é um globo. 29. Se a Terra fosse um globo, ela teria inquestionavelmente as mesmas características gerais, não importa o seu tamanho, de um pequeno globo que pode ser disposto sobre a mesa. Como o pequeno globo tem topo, parte inferior e lados, igualmente deve o grande globo. Não importa qual grande ele seja. Mas, como a Terra, que é suposta como sendo um grande globo, não tem lados ou parte inferior, como tem o pequeno globo, a conclusão é irresistível de que é uma prova de que a Terra não é um globo. 30. Se a Terra fosse um globo, um observador que ascendesse acima de sua superfície teria de olhar para baixo em direção ao horizonte, se for de todo possível imaginar um horizonte sob tais circunstâncias, tal como diagramas astronômicos indicam a ângulos variando de 10 a quase 50 graus abaixo da linha de visão horizontal. É tão absurdo quanto ser ensinado que quando olhamos para um homem direto na cara, nós estamos olhando para baixo, na direção de seus pés. Mas, como nenhum observador nas nuvens ou sobre qualquer proeminência na Terra nunca teve de fazer isso, sucede que os diagramas referidos são imaginários e falsos, que a teoria que requer tais coisas para apoiá-la é igualmente aérea e não verdadeira, e que temos uma prova substancial de que a Terra não é um globo. 31.
Se a Terra fosse um globo, ela certamente teria de ser tão ampla quanto se diz, 25 mil milhas de circunferência. Ora, a coisa que é chamada de uma prova da redondeza da Terra e que é apresentada a crianças na escola é que, se ficarmos de pé no litoral, podemos ver os navios enquanto se aproximam de nós, absolutamente subindo, e que, como somos capazes de ver as partes superiores desses navios primeiro, é porque as partes inferiores estão atrás da curva da Terra. Ora, já que se esse fosse o caso, isto é, se as partes inferiores desses navios estivessem mesmo atrás de uma colina d'água, o tamanho da Terra indicado por uma curva tal como essa seria tão pequeno que ela seria somente grande o bastante para conter as pessoas de uma paróquia, se elas pudessem dar a volta toda nela, ao invés das nações do mundo. Sucede que a ideia é prepóstera, que a aparência se deve a alguma outra causa razoável e que, ao invés de ser uma prova de forma globular da Terra, é uma prova de que a Terra não é um globo. 32. Disse a miúde que se a Terra fosse plana, poderíamos vê-la por inteiro. Isso é, resultado de ignorância. Se ficarmos de pé na superfície nivelada de uma planície ou pradaria e notarmos bem, hemos de constatar que o horizonte se forma a cerca de 3 milhas a toda a nossa volta. Isto é, o chão parece elevar-se até que, àquela distância, parece estar no nível com a linha do olho ou a linha da visão. Consequentemente, objetos não excedendo nossa altura, digamos 6 pés, e que estão nessa distância, 3 milhas, alcançaram o ponto de fuga e estão para além da esfera de nosso olho nu. Essa é a razão pela qual o casco de navio desaparece ao se afastar de nós, antes das velas, e ao invés de haver, quanto a isso, a mais débil sombra de evidência da rotundidade da Terra, é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 33. Se a Terra fosse um globo, pessoas, exceto aquelas no topo, iriam certamente ter de ser atadas à sua superfície por um meio ou por outro, seja pela atração dos astrônomos ou por algum outro processo não descoberto e indetectável. Mas, como sabemos que simplesmente andamos em uma superfície sem nenhum outro auxílio além do que é necessário para a locomoção num plano, sucede que temos aqui uma prova conclusiva de que a Terra não é um globo. 34. Se a Terra fosse um globo, certamente existiriam, se pudermos imaginar, a coisa povoada toda em volta. Antípodas, pessoas que, diz o dicionário, vivendo exatamente no lado oposto do globo em relação a nós, têm seus pés opostos aos nossos, pessoas que estão penduradas de cabeça para baixo, enquanto nós estamos eretos de cabeça para cima. Mas, já que a teoria nos permite viajar aquelas partes da Terra onde se diz que as pessoas estão de cabeça para baixo, e ainda imaginar-nos estando de cabeça para cima, e nossos amigos que deixamos para trás estando de cabeça para baixo, sucede que a coisa toda é um mito, um sonho, uma ilusão, é uma armadilha, e ao invés de haver absolutamente qualquer evidência nessa direção para substanciar a teoria popular, é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 35. Se examinarmos uma fotografia verdadeira do horizonte distante ou o próprio horizonte, hemos de constatar que coincide exatamente com uma linha perfeitamente reta e nivelada. Ora, já que não poderia haver nada do tipo num globo e constatamos que é o caso por toda a Terra, é uma prova de que a Terra não é um globo. 36. Se fizermos uma jornada à Baía de Chesapeake de noite, hemos de ver o farol exibido em Shepp's Land por 1 hora antes de o navio chegar até ele. Podemos assumir uma posição no convés, de modo que o parapeito do lado da embarcação ficará alinhado com a luz e na linha da visão, e hemos de constatar que em toda a jornada a luz não variará num menor grau em sua elevação aparente.
Mas digamos que a distância de 13 milhas foi atravessada, a teoria da curvatura dos astrônomos demanda uma diferença, de um modo ou de outro, na elevação aparente da luz, de 112 pés e 8 polegadas. Já que, contudo, não há uma diferença de 112 fios de cabelo, temos uma prova clara de que a água da Baía de Chesapeake não é curva, o que é uma prova de que a Terra não é um globo. 37. Se a Terra fosse um globo, deveria haver muito provavelmente, pois ninguém sabe, dia de 6 meses e noite de 6 meses nas regiões do Ártico e do Antártico, como astrônomos ousam asseverar, pois a teoria deles demanda isso. Mas como esse fato, o dia de 6 meses e a noite de 6 meses, não é encontrado em lugar algum, senão nas regiões árticas, isso concorda perfeitamente com tudo o mais que sabemos da Terra como um plano, e enquanto derruba a teoria aceita, fornece uma prova arrebatadora de que a Terra não é um globo. 38. Quando o Sol cruza o Equador em março e começa a circular ao redor dos céus em latitude norte, os habitantes de altas latitudes setentrionais o veem roçando ao redor do horizonte e formando o raiar do longo dia deles, num curso horizontal, não desaparecendo de novo por 6 meses, enquanto ele sobe mais e mais alto nos céus ao fazer seu círculo de 24 horas até junho, quando começa a descer e continua até desaparecer além do horizonte em setembro. Assim, nas regiões setentrionais, eles têm aquilo que o viajante chama de sol da meia-noite, como ele vê esse iluminar num momento em que, em sua latitude mais austral, é sempre meia-noite. Se, então, por uma metade do ano podemos ver por nós mesmos o Sol fazendo círculos horizontais ao redor dos céus, trata-se de uma evidência presuntiva de que, pela outra metade do ano, ele está fazendo o mesmo, embora além da fronteira de nossa visão. Isso sendo uma prova de que a Terra é um plano e, portanto, uma prova de que a Terra não é um globo. 39. Temos abundância de provas de que o Sol se move diariamente ao redor e acima da Terra em círculos concêntricos em relação à região norte, sobre a qual está suspensa a estrela norte. Mas, já que a teoria da Terra sendo um globo está necessariamente conectada à teoria de seu movimento ao redor do Sol, numa órbita anual, ela desmorona ao chão quando apresentamos as provas de que falamos, e ao fazê-lo, forma uma prova de que a Terra não é um globo. 40. O canal de Suez, que une o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, tem cerca de 100 milhas de extensão. Ele forma uma superfície de água reta e nivelada de uma extremidade à outra, e nenhuma concessão para qualquer suposta curvatura foi feita em sua construção. É uma prova clara de que a Terra não é um globo. 41. Quando astrônomos asseveram que é necessário fazer concessão para a curvatura na construção de canais, é claro, a fim de que, na ideia deles, uma escavação nivelada pode ser obtida para a água. Quão flagrantemente, então, eles se contradizem quando dizem que a superfície da Terra é um nível verdadeiro. O que mais eles podem querer para um canal além de um nível verdadeiro? Já que eles se contradizem num ponto tão elementar como esse, é uma evidência de que a coisa toda é uma ilusão, e temos uma prova de que a Terra não é um globo. 42. É certo que a teoria da rotundidade da Terra e da sua mobilidade devem erguer-se ou cair juntas. Uma prova, então, de sua imobilidade é efetivamente uma prova de sua não rotundidade.
Ora, que a Terra não se move, seja num eixo, seja numa órbita ao redor do Sol ou qualquer outra coisa, é facilmente provado. Se a Terra atravessasse o espaço à taxa de 1.100 milhas no tempo de 1 minuto, numa direção particular, como astrônomos nos ensinam, haveria inquestionavelmente uma diferença no resultado ao se disparar um projétil nessa direção e numa direção oposta a essa. Mas, como de fato não há a menor diferença em nenhum caso como esse, fica claro que qualquer movimento alegado à Terra está refutado e que, portanto, temos uma prova de que a Terra não é um globo. 43. As circunstâncias que envolvem corpos que são levados meramente a cair de uma grande altura nada provam quanto ao movimento ou estabilidade da Terra, já que o objeto, se estiver numa coisa que está em movimento, participará nesse movimento. Mas se um objeto for jogado para cima a partir de um corpo em repouso e de novo a partir de um corpo em movimento, as circunstâncias envolvendo sua descida serão muito diferentes. No primeiro caso, ele cairá se jogado verticalmente para cima no lugar de onde foi projetado. No último caso, ele cairá atrás, o corpo em movimento a partir do qual foi jogado, ou deixará na parte de trás. Ora, fixe uma arma cano para cima, acuradamente no chão. Dispare um projétil e ele cairá perto da arma. Se a Terra viajasse 1.100 milhas por minuto, o projétil cairia atrás da arma na direção oposta àquela do suposto movimento. Já que então esse não é o caso, de fato, o fantasiado movimento da Terra está negado e temos uma prova de que a Terra não é um globo. 44. É evidente que, se um projétil for disparado de um corpo em movimento rápido, numa direção oposta àquela em que o corpo está indo, ele cumprirá uma distância menor do que se disparado na direção do movimento. Ora, já que se diz que a Terra se move à taxa de 19 milhas no tempo de 1 segundo, de oeste a leste, faria toda a diferença imaginável se a arma fosse disparada numa direção oposta. Mas, como na prática não há a menor diferença, seja lá como a coisa for feita, temos uma derrubada forçosa de todas as fantasias relativas ao movimento da Terra e uma prova arrebatadora de que a Terra não é um globo. 45. O astrônomo real da Inglaterra, George B. Airy, em sua celebrada obra sobre astronomia, As Palestras de Ipswich, diz: Júpiter é um grande planeta que gira em seu eixo. E por que nós não giramos? Claro, a resposta do senso comum é: porque a Terra não é um planeta. Quando, portanto, um astrônomo real põe palavras em nossa boca por meio das quais podemos derrubar a suposta natureza planetária da Terra, não precisamos ir longe para coletar uma prova de que a Terra não é um globo. 46. Foi mostrado que um movimento a leste ou oeste é necessariamente um curso circular ao redor do norte central. O único ponto norte ou centro de movimento dos corpos celestes conhecido pelo homem é aquele formado pela estrela do norte, que está acima da porção central da Terra estendida. Quando, portanto, astrônomos nos falam de um planeta tomando um curso a oeste ao redor do Sol, a coisa é tão sem sentido a eles quanto é a nós, a não ser que eles façam do Sol o norte central do movimento, o que não podem fazer. Já que, então, o movimento que eles nos falam que os planetas têm é, na cara, um absurdo, e já que, de fato, a Terra não pode ter em absoluto qualquer movimento absurdo, está claro que ela não pode ser o que os astrônomos dizem que ela é, um planeta. E se não um planeta, é uma prova de que a Terra não é um globo. 47.
Em consequência de o fato ser visto tão nitidamente por todo mundo que visita o litoral que a linha do horizonte é uma linha perfeitamente reta, torna-se impossível para astrônomos, quando tentam expressar pictoricamente uma ideia da convexidade da Terra, fazê-lo com sequer uma sombra de consistência, pois eles não ousam representar esse horizonte como uma linha curva, tão bem se sabe que se trata de uma linha reta. O maior astrônomo da época, na página 15 de suas lições, dá uma ilustração de um navio navegando para longe, como se estivesse passando pelo topo de uma grande colina d'água. E lá, deveras, está a linha reta e nivelada do horizonte, clara ao longo do topo da colina, de um lado ao outro da figura. Ora, se essa figura fosse verdadeira em todas as suas partes, e ela é escandalosamente falsa em várias, ela demonstraria que a Terra é um cilindro, pois a colina mostrada está simplesmente subindo por um lado da linha nivelada e horizontal, e somos levados a supor descendo pelo outro. Já que então temos tão grande autoridade como o professor Richard Proctor de que a Terra é um cilindro, é certamente uma prova de que a Terra não é um globo. 48. Nas lições em astronomia do Sr. Proctor, página 15, o navio é representado navegando para longe do observador e é dado em 5 posições ou distâncias em sua jornada. Ora, em sua primeira posição, seu mastro se afigura acima do horizonte e, consequentemente, mais alto que a linha de visão do observador. Mas em segunda e terceira posições, representando o navio mais e mais longe, ele é desenhado mais e ainda mais alto acima da linha do horizonte. Ora, é totalmente impossível o navio navegar para longe de um observador sob as condições indicadas e se afigurar como dado na figura. Consequentemente, a figura é uma representação falsa, uma fraude e uma desgraça. Uma embarcação começando a navegar para longe de um observador, com os mastros acima da linha de visão dele, aparentaria indiscutivelmente descer e ainda descer mais rumo à linha do horizonte, e não poderia afigurar-se a ninguém com a visão não distorcida, indo para qualquer outra direção curva ou reta. Já que então o desígnio do astrônomo artista é mostrar a Terra como sendo um globo e os aspectos na figura que somente provariam a Terra como cilíndrica, caso fosse verdadeira. Não são verdadeiros. Sucede que o astrônomo artista falha em provar pictoricamente que a Terra é um globo ou um cilindro e que temos, portanto, uma prova razoável de que a Terra não é um globo. 49. É um fato bem conhecido que nuvens estão continuamente se movendo em todo tipo de direção. Sim, e frequentemente em direções diferentes ao mesmo tempo. De oeste a leste, sendo uma direção tão frequente quanto qualquer outra. Ora, se a Terra fosse um globo revolvendo pelo espaço de oeste a leste, a taxa de 19 milhas num segundo, as nuvens aparentando mover-se para nós rumo a leste, teriam de se mover mais rapidamente que 19 milhas num segundo para assim serem vistas, enquanto aquelas que aparentam estar se movendo na direção oposta não teriam absolutamente nenhuma necessidade de estar se movendo, já que o movimento da Terra seria mais que suficiente para causar a aparência. Mas é preciso somente um pouco de senso comum para mostrar-nos que são as nuvens que se movem, tal como aparentam, e que, portanto, a Terra é imóvel. Temos, então, uma prova de que a Terra não é um globo. 50. Lemos no livro inspirado ou na coleção de livros chamada A Bíblia, nada menos quanto a Terra ser um globo ou um planeta do começo ao fim, mas centenas de alusões
há em suas páginas que não poderiam ser feitas se a Terra fosse um globo e que são, portanto, ditas pelo astrônomo como sendo absurdas e contrárias ao que ele sabe como sendo verdade. Esse é o alicerce da infidelidade moderna. Mas, já que cada uma de muitas alusões à Terra e aos corpos celestes nas Escrituras pode ser demonstrada como sendo absolutamente fiel à natureza, e lemos sobre a Terra estando estendida sobre as águas, como estando na água e fora da água, de sua entidade estabelecida de modo que não pode ser movida, temos um depósito do qual retirar todas as provas de que precisamos, mas assinalaremos apenas uma prova. A prova escritural de que a Terra não é um globo. 51. Existe uma ordem permanente nas casas do parlamento inglês que, na escavação de canais, etc., a linha de referência empregada há de ser uma linha horizontal, que há de ser a mesma por toda a extensão da obra. Ora, se a Terra fosse um globo, essa ordem não poderia ser cumprida, mas é cumprida. Portanto, é uma prova de que a Terra não é um globo. 52. É um fato bem conhecido e indiscutível que há uma acumulação muito maior de gelo a sul do Equador do que há encontrável a uma latitude equivalente a norte. E se diz que em Kerguelen, 50 graus a sul, existem 18 tipos de plantas, enquanto na Islândia, 15 graus, mais próxima do centro boreal, há 870 espécies. E, com efeito, todos os fatos no caso mostram que a força do Sol é menos intensa em lugares na região sul do que em latitudes correspondentes a norte. Ora, na hipótese newtoniana, tudo isso é inexplicável, enquanto está estritamente em concordância com os fatos trazidos à luz pelo cumprimento dos princípios envolvidos na filosofia zetética de Parallax. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 53. Todo ano o Sol fica tão ao sul do Equador quanto fica a norte. E se a Terra não fosse estendida, como ela é, de fato, mas curvada para baixo, como a teoria newtoniana sugere, ela certamente teria uma partilha dos raios solares tão intensa a sul quanto a norte. Mas, sendo a região sul, em consequência do fato apresentado, muito mais extensa do que a região norte, o Sol, tendo de completar sua jornada ao redor a cada 24 horas, viaja mais rápido, enquanto vai mais longe a sul de setembro a dezembro. E sua influência tem menos tempo para acumular-se em qualquer ponto dado. Já que então os fatos não podem ser tais como são se a Terra fosse um globo, é uma prova de que a Terra não é um globo. 54. O aeronauta é capaz de partir em seu balão e permanecer por horas no ar a uma elevação de várias milhas e descer de novo no mesmo município ou paróquia de onde ascendeu. Ora, a menos que a Terra arraste o balão consigo em seu movimento de 19 milhas por segundo, ele deve ser deixado muito para trás no espaço, mas, já que nunca se soube de balões sendo deixados assim, é uma prova de que a Terra não se move e, portanto, uma prova de que a Terra não é um globo. 55. A teoria newtoniana da astronomia requer que a Lua pegue emprestado sua luz a partir do Sol. Ora, já que os raios do Sol são quentes e a luz da Lua emite consigo calor algum, sucede que o Sol e a Lua são duas grandes luzes, como se lê algures que a teoria newtoniana é um erro e que, portanto, temos uma prova de que a Terra não é um globo. 56. O Sol e a Lua podem ser vistos a miúde alto nos céus ao mesmo tempo, o Sol nascendo a leste e a Lua se pondo a oeste.
a luz do Sol positivamente apagando a luz da Lua por puro contraste. Se a teoria newtoniana aceita estivesse correta e a Lua obtivesse sua luz a partir do Sol, ela deveria estar recebendo mais dessa luz quando face a face com esse luminar. Se fosse possível, uma esfera agir como um refletor por toda a sua face. Mas, como a luz da Lua perde a cor ante o Sol nascente, é uma prova de que a teoria fracassa, e isso nos dá uma prova de que a Terra não é um globo. 57. A hipótese newtoniana envolve a necessidade de o Sol, no caso de um eclipse lunar, estar do lado oposto de uma Terra globular para lançar sua sombra na Lua. Mas, já que eclipses da Lua têm se dado com ambos, o Sol e a Lua, acima do horizonte, sucede que não pode ser a sombra da Terra que eclipsa a Lua, que a teoria é uma mancada e que isso não é nada menos que uma prova de que a Terra não é um globo. 58. Astrônomos jamais concordaram entre si quanto a uma lua giratória revolvente ao redor de uma Terra giratória e revolvente. Esta Terra, a Lua, planetas e todos os seus satélites ao mesmo tempo arremessando ao redor do Sol giratório e revolvente rumo à constelação Hércules, à taxa de 4 milhões de milhas por dia. E jamais irão. Concórdia é impossível. Com a Terra como um plano e sem movimento, a coisa toda fica clara. E se uma palha mostrará para qual direção o vento sopra, essa pode ser tomada como uma prova bastante forte que a Terra não é um globo. 59. O Sr. Proctor diz: o Sol está tão longe que mesmo movimentar-se de um lado ao outro da Terra não o faz ser visto numa direção diferente. Pelo menos a diferença é muito pequena para ser mensurada. Ora, já que sabemos que a norte do Equador, digamos 45 graus, vemos o Sol a sul ao meio-dia e que na mesma distância, a sul do Equador, vemos o Sol a norte ao meio-dia, nossas próprias sombras no chão gritam alto contra a ilusão do dia e nos dão uma prova de que a Terra não é um globo. 60. Não há problema mais importante ao astrônomo do que a distância do Sol a partir da Terra. Toda mudança na estimativa muda tudo. Ora, já que astrônomos modernos, em sua estimativa dessa distância, percorreram todo o caminho ao longo da linha de números de 3 milhões de milhas a 104 milhões. Hoje, a distância sendo algo acima de 91 milhões. Não importa quanto seja, pois, não muitos anos atrás, o Sr. Hind deu a distância acuradamente como sendo de 93.370.000. Sucede que eles não sabem e que é tolice alguém esperar que eles venham a saber a distância do Sol algum dia. E já que toda essa especulação e absurdidade é causada pela presunção primária de que a Terra é um corpo errante e celeste e é toda varrida para longe por um conhecimento do fato de que a Terra é um plano, trata-se de uma prova clara de que a Terra não é um globo. 61. Está claro que uma teoria de medições sem barra de medição é como um navio sem leme, que uma medida que não está fixada, não propensa a ser fixada e jamais foi fixada, não forma em absoluto qualquer barra de medição, e que, como a astronomia teorética moderna depende da distância do Sol a partir da Terra como sua barra de medição, e a distância não é conhecida, trata-se de um sistema de medições sem barra de medição, um navio sem leme. Ora, já que não é difícil de prever o choque dessa coisa na rocha sobre a qual a astronomia zetética está fundada, é uma prova de que a Terra não é um globo. 62.
É comum a asserção de que a Terra deve ser um globo, porque pessoas já navegaram ao redor dela. Ora, já que isso dá a entender que não podemos navegar ao redor de nada, a menos que seja um globo, e o fato é bem conhecido que podemos navegar ao redor da Terra como um plano, a asserção é ridícula e temos outra prova de que a Terra não é um globo. 63. É um fato não muito conhecido, como deveria ser, que quando um navio, ao navegar para longe de nós, alcançou o ponto em que seu casco está perdido ao nosso olho nu, um bom telescópio restaurará à nossa vista essa porção da embarcação. Ora, já que telescópios não são feitos para permitir pessoas verem através de uma colina d'água, está claro que os cascos de navios não estão atrás de uma colina d'água, quando podem ser vistos através de um telescópio, embora perdidos ao nosso olho nu. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 64. O Sr. Glaisher, ao falar de suas ascensões de balão, diz: o horizonte sempre se afigurou num nível com o veículo. Ora, já que podemos procurar em vão entre as leis da ótica por qualquer princípio que faria a superfície de um globo voltar sua face para cima ao invés de para baixo, trata-se de uma prova clara de que a Terra não é um globo. 65. O reverendo Don Olmsted, ao descrever um diagrama que busca representar a Terra como um globo com a figura de um homem colocado em cada lado e outro pendurado de cabeça para baixo, diz: devemos deter-nos neste ponto até que nos pareça estar verdadeiramente para cima, na direção dada para essas figuras, como feito com a figura que ele colocou no topo. Ora, um sistema de filosofia que requer que façamos algo que é realmente perder a cabeça ao nos determos numa absurdidade até que pensemos que ela seja um fato, não pode ser um sistema baseado na verdade de Deus, que jamais requer nada do gênero. Já que então a astronomia teorética popular de hoje requer isso, é evidente que é a coisa errada e que essa conclusão nos fornece uma prova de que a Terra não é um globo. 66. Disse a miúde que as predições de eclipses provam que os astrônomos estão certos em suas teorias, mas não se vê que isso prova muita coisa. É bem sabido que Ptolomeu predisse eclipses por 600 anos na base de uma terra plana com a mesma precisão com que eles são preditos por observadores modernos. Se então as predições provam a verdade das teorias particulares correntes na época, elas provam igualmente um lado da questão como o outro e nos habilitam a reivindicar uma prova de que a Terra não é um globo. 67. 700 milhas diz-se ser a extensão do Grande Canal na China. Certo é que, quando esse canal foi criado, nenhuma concessão foi feita para a curvatura. Porém, o canal é um fato sem ela. Essa é uma prova chinesa de que a Terra não é um globo. 68. O Sr. J. N. Locker diz: porque o Sol parece nascer a leste e se pôr a oeste, a Terra realmente gira na direção oposta, isto é, de oeste a leste. Ora, isso não é melhor do que se disséssemos: porque um homem parece estar subindo a rua realmente desce até o homem. E já que ciência verdadeira não conteria nenhum disparate como esse, sucede que a assim chamada ciência da astronomia teorética não é verdadeira e, portanto, temos uma prova de que a Terra não é um globo. 69. O Sr. Locker diz: as aparências conectadas tanto com o nascer e pôr do Sol, quanto com o das estrelas, podem se dever à nossa Terra estando em repouso e ao Sol e às estrelas viajando ao redor dela, ou à própria Terra rodando enquanto o Sol e as estrelas estão em repouso.
Ora, já que ciência verdadeira não permite alternativas indigentes como essas, está claro que a astronomia teorética moderna não é ciência verdadeira e que seu dogma conducente é uma falácia. Temos, então, uma prova clara de que a Terra não é um globo. 70. O Sr. Locker, ao descrever sua figura da suposta prova da rotundidade da Terra por meio de navios contornando uma colina d'água, usa estas palavras: diagrama mostrando como, quando supomos que a Terra é redonda, explicamos como é que navios aparecem no mar. Isso é totalmente indigno do nome ciência. Uma ciência que começa supondo e termina explicando a suposição é, do início ao fim, uma mera farsa. Os homens que não podem fazer nada melhor do que divertir-se desse modo devem ser denunciados como sonhadores apenas, e seu dogma conducente uma ilusão. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 71. A teoria dos astrônomos de uma Terra globular necessita da conclusão de que, se viajarmos a sul do Equador, ver a estrela do norte é uma impossibilidade. Porém, é bem sabido que essa estrela tem sido vista por navegantes quando estavam a mais de 20 graus a sul do Equador. Esse fato, como centenas de outros fatos, relega a teoria ao vexame e nos dá uma prova de que a Terra não é um globo. 72. Astrônomos nos dizem que, em consequência da rotundidade da Terra, as paredes perpendiculares de prédios são, em lugar algum, paralelas e que mesmo os muros de casas em lados opostos de uma rua não o são estritamente. Mas, já que todas as observações falham em encontrar qualquer evidência dessa falta de paralelismo que a teoria demanda, a ideia deve ser renunciada como sendo absurda e em oposição a todos os fatos bem conhecidos. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 73. Astrônomos fizeram experimentos com pêndulos que foram suspensos do interior de prédios altos e se exultaram com a ideia de serem capazes de provar a rotação da Terra em seu eixo, pela direção variante, seguida pelo pêndulo acima de uma mesa disposta abaixo, asseverando que a mesa se movia ao redor e abaixo do pêndulo, ao invés de o pêndulo deslocar-se e oscilar em direções diferentes acima da mesa. Mas, desde que se descobriu que tão frequente quanto infrequentemente o pêndulo ia ao redor no sentido errado para a teoria da rotação, pesar tem tomado o lugar da exultação e temos uma prova do fracasso dos astrônomos em seus esforços de substanciarem sua teoria e, portanto, uma prova de que a Terra não é um globo. 74. Quanto ao suposto movimento de todo o sistema solar no espaço, o astrônomo real da Inglaterra uma vez disse: a questão é deixada no estado mais deleitoso de incerteza e hei de ficar muito contente se alguém puder nos ajudar a resolvê-la. Mas, já que todo o esquema newtoniano está hoje no estado mais deplorável de incerteza, pois se a Lua gira ao redor da Terra ou a Terra ao redor da Lua, tem por anos sido uma questão de raivosa controvérsia. Sucede que raiz e ramo, a coisa inteira está errada e toda quente da fornalha raivosa do frenesi filosófico, encontramos uma prova em brasa de que a Terra não é um globo. 75. Consideravelmente mais de 1 milhão de terras seriam exigidas para compor um corpo como o Sol. Os astrônomos nos dizem que mais de 53 mil sóis seriam necessários para igualar os conteúdos cúbicos da estrela Vega. E Vega é uma estrela pequena, e há incontáveis milhões dessas estrelas, e são precisos 30 milhões de anos para a luz de algumas dessas estrelas nos alcançarem a 12 milhões de milhas por minuto. E diz o Sr. Proctor:
Penso que uma estimativa moderada da idade da Terra seria de 500 bilhões de anos. Seu peso, diz o mesmo indivíduo, é de 6 sextilhões de toneladas. Ora, já que nenhum ser humano é capaz de compreender essas coisas, a concessão delas ao mundo é um insulto, um ultraje, e embora elas tenham todas surgido justamente da presunção de que a Terra é um planeta, ao invés de sustentarem a presunção, elas a arrastam com o peso de sua própria absurdidade e a largam jazendo na poeira, uma prova de que a Terra não é um globo. 76. O Sr. J.R. Young, em sua obra sobre navegação, diz: conquanto o trajeto do navio seja numa superfície esférica, podemos, no entanto, representar o comprimento do trajeto por uma linha reta numa superfície plana, e navegação plana é a regra. Ora, já que é completamente impossível representar uma linha curva por uma linha reta e absurdo aventurar-se a fazê-lo, sucede que uma linha reta representa uma linha reta e não uma linha curva. E já que é a superfície das águas do oceano o que está sendo considerado pelo Sr. Young, sucede que essa superfície é uma superfície reta e ficamos devendo ao Sr. Young, professor de navegação, por uma prova de que a Terra não é um globo. 77. Mas se a Terra é um plano, conseguiríamos ir para a borda e tombaríamos. É uma asserção muito comum. Essa é uma conclusão que é formada assaz precipitadamente, e fatos a derrubam. A Terra certamente é tal como o homem a constata com suas observações, e o que o próprio Sr. Proctor diz que ela parece ser plana, e não podemos cruzar a barreira de gelo que a cerca. Essa é uma resposta completa à objeção e, claro, uma prova de que a Terra não é um globo. 78. Sim, mas podemos circunnavegar o sul com facilidade, é dito a miúde, por aqueles que não sabem. O navio britânico Challenger completou recentemente o circuito da região sul, indiretamente, é certo, mas ele esteve 3 anos nisso e atravessou aproximadamente 69 mil milhas, uma extensão longa o bastante para levá-lo 6 vezes ao redor na hipótese globular. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 79. O comentário é bastante comum de que podemos ver o círculo da Terra se cruzarmos o oceano, e isso a prova como sendo redonda. Ora, se amarramos um burro a uma estaca numa terra comum nivelada, e ele come todo o capim à sua volta, é somente um disco circular aquilo com que ele tem de lidar, não uma massa esférica. Já que então discos circulares podem ser vistos em qualquer lugar, a partir de um balão no ar, bem como a partir do convés de um navio ou do ponto de vista do burro, é uma prova de que a superfície da Terra é uma superfície plana e, portanto, uma prova de que a Terra não é um globo. 80. Supõe-se, no decurso regular da teoria newtoniana, que a Terra esteja em junho, cerca de 190 milhões de milhas, distante de sua posição em dezembro. Ora, já que podemos, em latitudes medianas do norte, ver a estrela do norte ao olharmos de uma janela que dá para ela, e a partir do mesmo ângulo, da mesma vidraça, da mesmíssima janela, ao longo de todo o ano, é prova o bastante para qualquer homem, em seus sentidos, que não fizemos em absoluto nenhum movimento. É uma prova de que a Terra não é um globo. 81. Filósofos newtonianos nos ensinam que a Lua vai ao redor da Terra de oeste a leste. Mas, observação, o modo mais seguro de o homem ganhar conhecimento. Mostra-nos que a Lua nunca deixa de se mover na direção oposta, de leste a oeste,
já que então sabemos que nada pode mover-se em duas direções opostas ao mesmo tempo. Trata-se de uma prova de que a coisa é uma grande mancada e, em suma, é uma prova de que a Terra não é um globo. 82. Astrônomos nos dizem que a Lua vai ao redor da Terra em cerca de 28 dias. Bom, podemos vê-la fazendo sua jornada ao redor todos os dias, se fizermos uso de nossos olhos. E essas são basicamente as melhores coisas que temos para usar. A Lua atrasa em seu movimento diário em comparação com o do Sol na medida de uma revolução no tempo especificado. Mas isso não é fazer uma revolução. Deixar de ir tão rápido quanto o fazem outros corpos numa direção não constitui ir ao redor na direção oposta, como os astrônomos querem que acreditemos. E, já que toda essa absurdidade tem sido necessária para nenhum outro propósito senão o de ajudar noutras absurdidades ao longo do caminho, fica claro que os astrônomos estão na trilha errada e não é preciso nenhuma linha de raciocínio longa para mostrar que temos uma prova de que a Terra não é um globo. 83. Foi mostrado que meridianos são necessariamente linhas retas e que é impossível viajar ao redor da Terra numa direção norte ou sul. Daí sucede que, na acepção geral da palavra grau, a 360 parte de um círculo. Meridianos não têm graus, pois ninguém sabe nada de um círculo ou semicírculo meridiano para ser assim dividido. Mas astrônomos falam de graus de latitude no mesmo sentido que de longitude. Isso, então, é feito presumindo tal como verdadeiro, o que não é verdadeiro. A filosofia zetética não envolve essa necessidade. Isso prova que a base dessa filosofia é uma base sólida e, em suma, é uma prova de que a Terra não é um globo. 84. Se nos movermos para longe de um objeto elevado sobre ou acima de uma planície ou pradaria, a altura do objeto irá aparentemente diminuir enquanto nos movemos. Ora, o que é suficiente para produzir esse efeito numa pequena escala é suficiente numa larga. E viajar para longe de um objeto elevado não importa quão alto sobre uma superfície nivelada, não importa quão longe causará a aparência em questão, o abaixamento do objeto. Nossos astrônomos teoréticos modernos, contudo, no caso do aparente abaixamento da estrela do norte, ao viajarmos para sul, asseveram que isso é evidência de que a Terra é globular. Mas, como está claro que uma aparência totalmente explicada na base de fatos conhecidos não deve figurar como evidência a favor daquilo que é apenas uma suposição, sucede que ordenamos legitimamente que ela seja dispensada e abrimos caminho para uma prova de que a Terra não é um globo. 85. Há rios que fluem a leste, oeste, norte e sul. Isto é, rios estão fluindo em todas as direções sobre a superfície da Terra e ao mesmo tempo. Ora, se a Terra fosse um globo, alguns desses rios estariam fluindo ladeira acima e outros ladeira abaixo, tomando isso pelo fato de que realmente há um alto e um baixo na natureza, seja qual for a forma que ela assuma. Mas, já que rios não fluem ladeira acima e a teoria globular requer que fluam, é uma prova de que a Terra não é um globo. 86. Se a Terra fosse um globo rolando e disparando pelo espaço à taxa de 100 milhas num período de 5 segundos, as águas de mares e oceanos não poderiam, por nenhuma lei conhecida, ser mantidas sobre sua superfície.
A asserção de que poderiam ser retidas sob essas circunstâncias, sendo um ultraje à credulidade e entendimento humanos. Mas, como a terra, isto é, o mundo habitável de terra seca, encontra-se descansando fora da água e dentro da água do grande abismo, cujo limite circunferencial é gelo, podemos lançar a afirmação de volta aos dentes daqueles que a fazem e ostentar diante de suas caras a bandeira da razão e senso comum, inscrita com uma prova de que a Terra não é um globo. 87. A teoria de uma Terra giratória e revolvente demanda uma teoria para manter a água em sua superfície, mas como a teoria que é dada para esse propósito é tão oposta a toda a experiência humana quanto a teoria que ela tenciona sustentar, trata-se de uma ilustração dos improvisos miseráveis aos quais os astrônomos são compelidos a recorrer, e ela concede uma prova de que a Terra não é um globo. 88. Se pudermos, após nossas mentes terem sido abertas à luz da verdade, conceber um corpo globular sobre cuja superfície seres humanos pudessem existir, a força, não importa por qual nome seja chamada, que os seguraria, seria então necessariamente tão constrangedora e potente que eles não poderiam viver. As águas dos oceanos teriam de ser qual uma massa sólida, pois movimento seria impossível. Mas não só existimos, como vivemos e nos movemos. E a água do oceano salta e dança como uma coisa de vida e de beleza. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 89. Sabe-se bem que a lei que regula a aparente redução no tamanho de objetos enquanto os deixamos para trás, ou enquanto eles nos deixam para trás, é muito diferente com corpos luminosos em relação ao caso daqueles que não o são. Deixe para trás a luz de uma pequena lâmpada navegando num barco a remo numa noite escura, e ela não parecerá nada menor a 1 milha do que quando se estava perto dela. Proctor diz ao falar do Sol, seu tamanho aparente não muda, de bem longe ou de perto, e então ele se esquece do fato. O Sr. Proctor nos diz subsequentemente que se o viajante vai tão longe a sul, de modo que a estrela do norte se afigure no horizonte, o Sol deveria, portanto, parecer muito maior, se a Terra fosse um plano. Portanto, ele argumenta o trajeto seguido não pode ter sido o percurso reto, mas um percurso curvo. Ora, já que não é nada senão ludibriação científica ordinária, apresentar como uma objeção para obstruir o caminho de uma terra plana a não afiguração de uma coisa que, em absoluto, jamais se soube afigurar-se. Sucede que, a menos que aquilo que aparenta ser ludibriação seja um acidente, foi a única via aberta ao objetor, ludibriar. O Sr. Proctor, numa carta à English Mechanic de 20 de outubro de 1871, vangloria-se de ter persuadido um recém-convertido à filosofia zetética ao dizer-lhe que seus argumentos eram todos muito bons, mas que parece um pouco que o Sol deveria se afigurar 9 vezes maior no verão. E o Sr. Proctor conclui deste modo. Ele viu com efeito que na sua fé em Parallax ele havia feito se passar por um imbecil. Muito bem, então ludibriação ou nenhuma ludibriação por parte do objetor, a objeção é uma contrafação, uma fraude, objeção válida alguma, e sucede que o sistema que não se purga dessas coisas é um sistema podre, e o sistema cujos defensores, como o Sr. Proctor, encabeçando-os, seria esmagado e se pudesse encontrar uma arma para usar. A filosofia zetética de Parallax está destinada a viver. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 90. Água é nivelada ou não é?
Foi uma pergunta feita certa vez a um astrônomo. Na prática, sim, na teoria, não, foi a resposta. Ora, quando teoria não se harmoniza com prática, a melhor coisa a se fazer é abandonar a teoria. Está ficando tarde demais agora para dizer, pior ainda para os fatos, abandonar a teoria que supõe uma superfície curva para a água parada é reconhecer os fatos que formam a base da filosofia zetética. E, já que isso terá de ser feito, mais cedo ou mais tarde, é uma prova de que a Terra não é um globo. 91. Através de observação genuína, diz Schrodler em seu livro da Natureza, sabemos que os outros corpos celestes são esféricos. Daí nos asseveramos sem excitação que a Terra é também. Essa é uma bela amostra de todo o raciocínio astronômico. Quando uma coisa é classificada entre outras coisas, a semelhança entre elas deve ser primeiro provada. Não é preciso um Schrodler para nos dizer que os corpos celestes são esféricos, mas o maior astrônomo da época não irá, neste momento, atrever-se a nos dizer que a Terra é, e tentar fazê-lo. Ora, já que semelhança alguma jamais foi provada como existente entre a Terra e os corpos celestes, a classificação da Terra com os corpos celestes é prematura, não científica, falsa. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 92. Não há inconsistência em supor que a Terra realmente se move ao redor do Sol, diz o astrônomo real da Inglaterra. Certamente não, quando astronomia teorética é puramente um amontoado de suposições. A inconsistência está em ensinar ao mundo que a coisa suposta é um fato. Já que então o movimento da Terra é somente suposição, já que com efeito é necessário supô-lo de todo, está claro que ele é uma ficção e não um fato. E já que mobilidade e esfericidade erguem-se ou caem juntas, temos diante de nós uma prova de que a Terra não é um globo. 93. Vimos que astrônomos, para dar-nos uma superfície nivelada na qual possamos viver, cortaram metade do globo numa certa figura em seus livros. Ora, astrônomos, tendo feito isso, metade da substância da teoria esférica deles foi descartada, já que então a teoria deve erguer-se ou cair em sua inteireza. Ela realmente caiu quando a metade se foi. Nada permanece, então, senão uma terra plana, o que é, claro, uma prova de que a Terra não é um globo. 94. Em Geografia de Cornell, há uma prova ilustrada da forma da Terra. Uma linha curva na qual se representa um navio em 4 posições, enquanto navega para longe de um observador, está num arco de 72 graus ou 1/5 da suposta circunferência do globo, cerca de 5.000 milhas. 10 navios, tais como os dados da figura, alcançariam o comprimento completo do arco, tornando 500 milhas o comprimento do navio. O homem na figura, que está assistindo ao navio navegando para longe, tem cerca de 200 milhas de altura, e a torre, a partir da qual ele assume uma posição elevada, pelo menos 500 milhas de altura. Essas são as proporções, então, de homens, torres e navios que são necessários a fim de ver o navio em suas diferentes posições, enquanto ele contorna a curva da grande colina d'água sobre a qual ele está supostamente navegando, pois deve ser lembrado que essa suposta prova depende de linhas e ângulos de visão, os quais, se aumentados, ainda manteriam suas características. Ora, como navios não são construídos com 500 milhas de extensão, com mastros em proporção, e homens não têm exatamente 200 milhas de altura, ela não é o que se diz, uma prova de rotundidade, mas
ou uma farsa ignorante ou uma cruel peça de engano. Em suma, é uma prova de que a Terra não é um globo. 95. Em Geografia Intermediária de Commel, 1881, página 12, há uma ilustração das divisões naturais da Terra e da água. Essa ilustração é tão bem feita que ela concede de imediato uma prova arrebatadora de que a Terra é um plano. Ela é fiel à natureza e não carrega o carimbo de nenhum astrônomo artista. É uma prova pictórica de que a Terra não é um globo. 96. Se nos referirmos ao diagrama em Geografia de Commel, página 4, e notarmos o navio em sua posição mais remota a partir do observador, hemos de constatar que, embora esteja a cerca de 4.000 milhas de distância, ele é do mesmo tamanho que o navio mais perto do observador, distante a cerca de 700 milhas. Isso ilustra de que modo os astrônomos ignoram as leis da perspectiva. Essa via é necessária ou eles seriam compelidos a desnudar a falácia de seus dogmas. Em suma, há nessa matéria uma prova de que a Terra não é um globo. 97. Sr. Hind, o astrônomo inglês, diz: a simplicidade com que as estações são explicadas pela revolução da Terra em sua órbita e a obliquidade da eclíptica podem ser certamente aduzidas como uma prova presuntiva forte da base correta da teoria newtoniana, pois sobre nenhuma outra suposição racional a respeito das relações da Terra e do Sol podem ser explicados esses e outros fenômenos igualmente conhecidos. Mas como filosofia verdadeira não tem suposições em absoluto e nada tem a ver com suposições, e os fenômenos mencionados são meticulosamente explicados por fatos, a prova presuntiva desmorona ao chão, coberta com a ridicularização que tão abundantemente merece, e da poeira das suposições racionais do Sr. Hind, vemos de pé diante de nós uma prova de que a Terra não é um globo. 98. O Sr. Hind fala do astrônomo assistindo a uma estrela enquanto ela é levada a cruzar o telescópio pela revolução diurna da Terra. Ora, isso não é nada senão uma absurdidade de cima a baixo. Nenhum movimento da Terra poderia fazer uma estrela cruzar um telescópio ou qualquer outra coisa. Se a estrela é levada a cruzar alguma coisa de todo, é a estrela que se move, não a coisa que ela é levada a cruzar. Ademais, a ideia de que a Terra, se fosse um globo, poderia mover-se numa órbita de cerca de 600 bilhões de milhas com tal exatidão que as miras num telescópio fixado em sua superfície pareceriam deslizar gentilmente sobre uma estrela a milhões e milhões de milhas de distância é simplesmente monstruosa, enquanto com um telescópio fixo não importa a distância das estrelas, embora a suponhamos tão longe quanto o astrônomo a supõe. Pois, como o próprio Sr. Proctor diz, quanto mais longe estão, menos parecerão deslocar-se. Porque, em nome do senso comum, observadores deveriam fixar seus telescópios em bases de pedras sólidas a fim de não se moverem um fio de cabelo se a Terra onde eles os fixam se move a uma taxa de 19 milhas num segundo. Com efeito, acreditar que a massa do Sr. Proctor de 6.000 milhões de toneladas esteja rolando, avançando, voando, dardejando pelo espaço para sempre, com uma velocidade que, comparada a um tiro de canhão, faz dele
uma carroça muito lenta, com tal precisão infalível que um telescópio fixo em pilares de granito num observatório não permitirá um astrônomo com olhos de lince detectar em seu movimento avante uma variação da milésima parte de um fio de cabelo. É conceber um milagre comparado ao qual todos os milagres registrados juntos se rebaixariam à total insignificância. O capitão R.J. Morrison, o recente compilador do almanaque de Zadkiel, diz: declaramos que esse movimento não passa de mera asneira e que os argumentos que o sustentam são, quando examinados com um olho que busca somente pela verdade, mero disparate e absurdidade pueril. Já que, então, essas teorias absurdas não têm qualquer utilidade para homens em seus sentidos, e já que não há necessidade de nada do gênero na filosofia zetética, trata-se de uma prova presuntiva forte, como diria o Sr. Hyde, de que a filosofia zetética é verdadeira e, portanto, uma prova de que a Terra não é um globo. 99. O Sr. Hyde fala de dois grandes matemáticos diferindo somente 55 jardas em sua estimativa do diâmetro da Terra. Ora essa, o Sr. John Herschel, em sua obra celebrada, corta 480 milhas da mesma coisa para obter números redondos. Isso é como partir um cabelo de um lado da cabeça e raspá-lo todo do outro. Ó ciência! Pode haver qualquer verdade numa ciência como essa? Toda a exatidão na astronomia está na astronomia prática, não na teórica. Séculos de observações fizeram da astronomia prática uma arte e ciência nobre, baseada tal qual provamos 1000 vezes como sendo o caso numa terra fixa, e denunciamos essa pretensa exatidão por um lado e a indiferença imprudente com números do outro como a mais baixa escória, e tiramos dela uma prova de que a ciência que a tolera é uma ciência falsa, ao invés de exata, e temos uma prova de que a Terra não é um globo. 100. O Sol, enquanto viaja ao redor acima da superfície da Terra, traz o meio-dia a todos os lugares nos meridianos sucessivos que ele cruza. Como sua jornada é feita numa direção oeste, lugares a leste da posição do Sol já tiveram seu meio-dia, enquanto lugares a oeste da posição do Sol ainda hão de tê-lo. Portanto, se viajarmos a leste, chegaremos àquelas partes da Terra onde o tempo está mais avançado. O relógio em nosso bolso deve ser mandado para a frente, ou pode-se dizer que ganhamos tempo. Se, por outro lado, viajarmos a oeste, chegaremos a lugares onde ainda está amanhecendo. O relógio deve ser mandado para trás e pode-se dizer que perdemos tempo. Mas se viajarmos a leste de modo a cruzar o 180 graus meridiano, haverá lá uma perda de um dia que neutralizará o ganho de uma circunnavegação completa. E se viajamos a oeste e cruzarmos o mesmo meridiano, experienciaremos o ganho de um dia, que compensará a perda durante uma circunnavegação completa nessa direção. O fato de se perder ou ganhar tempo ao se navegar ao redor do mundo, então, ao invés de ser evidência da rotundidade da Terra, como se imagina, é, em sua exemplificação prática, uma prova perpétua de que a Terra não é um globo. 101. A prova incontestável está em cada um de nós, que passamos a questionar o que aprendemos da pseudociência. Tudo que ela nos informa não pode ser comprovado empiricamente. Basta que usemos o nosso olhar, a nossa percepção, para entender que a Terra não é o que a pseudociência nos apresenta. Olhe, observe, é simples. Não há cálculos, fórmulas,
chroma key, CGI ou outros argumentos ilusórios que consigam manter as mentiras, as falácias da pseudociência nesse século. Por isso, com o nosso olhar atento, com a nossa mente aberta, com a nossa percepção e o nosso cognitivo ajustados à realidade, podemos afirmar que a Terra não é um globo.